That's a nice one. Good job. Oh. Uh-oh, it just got him. That's what he gets. Stab me. Um casal que sonhava em viver o mundo a bordo do iate que tinham acabado de conquistar, decidiu vender tudo para ficar perto do neto que estava prestes a nascer. Mas o que ninguém imaginava é que a história por trás da venda desse iate acabaria chocando o mundo inteiro. Nesse vídeo, você vai conhecer um caso realmente perturbador. Isso não é uma história inventada, mas sim o reflexo de algo real que aconteceu em Newport Beach, na Califórnia, um lugar conhecido pelas suas praias bonitas, pelo clima agradável e pela sensação de tranquilidade. Ninguém poderia imaginar que, por trás daquele cenário perfeito, existia algo capaz de causar arrepios em qualquer pessoa. Como em muitas histórias desse tipo, tudo começa de forma leve, quase mágica, cheia de esperança, de um jeito que ninguém conseguiria prever o que estava por vir. Para entender tudo, é preciso voltar no tempo. Era 1986 e Newport Beach estava cheia de vida naquela tarde. Um festival de Chile acontecia na região, reunindo pessoas, música e o cheiro forte da comida que se espalhava pelo ar. O clima era de alegria, com risadas por todos os lados. No meio daquela multidão estava Tom Hawks, um homem de 39 anos, ex-agente de liberdade condicional, conhecido pelo jeito sério e pelo porte físico marcante. Naquele dia, ele aproveitava o tempo com seus 2 filhos adolescentes, tentando proporcionar um momento diferente para eles, e foi justamente ali que algo mudou. Os olhos de Tom, acostumados a observar detalhes, pararam em alguém que chamou completamente sua atenção. Jackie, com 29 anos, solteira, ela se destacava pela leveza e pela forma como parecia aproveitar o momento. Quando percebeu que estava sendo observada, respondeu com um sorriso discreto. Aquele pequeno gesto foi o suficiente para dar início a algo maior. Tom decidiu se aproximar e a conexão entre os dois aconteceu de forma natural. O relacionamento evoluiu e, após 3 anos, eles se casaram em uma cerimônia marcante. Para Tom, aquilo representava um novo começo. Para Jackie, era a chance de viver algo que ela acreditava ter perdido. Anos antes, ela havia passado por um acidente que a deixou sem a possibilidade de ter filhos. Mesmo assim, encontrou nos filhos de Tom um novo significado para sua vida. Com o tempo, a relação entre eles se fortaleceu a ponto de os adolescentes a enxergarem como uma verdadeira mãe. Tudo parecia encaixar perfeitamente. Jackie era presente, cuidadosa, participava da rotina da casa e criava um ambiente acolhedor. Os anos seguiram e em 2002, os filhos de Tom já estavam adultos, cada um seguindo seu caminho. Pela primeira vez, o casal passou a viver sozinho. Enquanto muitos enfrentam dificuldades com essa mudança, eles enxergaram uma oportunidade. Decidiram fazer algo diferente. Começaram a economizar, venderam a casa e investiram tudo na compra de um iate usado. Deram a ele o nome Well Deserved, que em português significa bem merecido. Cruising is all about. This is Captain Tom Hawks and Well Deserved. For these islands over here. Não era luxuoso, mas carregava o significado de anos de esforço. Aos poucos, adaptaram o espaço e transformaram o iate em um verdadeiro lar. Durante 2 anos, navegaram pela costa da Califórnia e também pelo México, vivendo uma rotina simples, mas cheia de significado. O contato com o mar, o vento e os finais de tarde criavam a sensação de que estavam exatamente onde deveriam estar. Era a liberdade. Enquanto aproveitavam essa fase, algo começava a se formar sem que eles percebessem.
Em 2004, uma notícia trouxe uma mudança inesperada. Um dos filhos de Tom iria ser pai. A ideia de se tornarem avós mexeu completamente com eles. A decisão veio rápido. Venderiam o iate e voltariam para a terra firme para ficar próximos da família. Anunciaram a venda por $500 mil em uma revista especializada. Pouco tempo depois, um casal demonstrou interesse. Skylar e Jennifer, jovens, simpáticos, com um bebê pequeno e outro a caminho. À primeira vista, transmitiam confiança. O negócio parecia bem encaminhado e tudo indicava que daria certo. O casal já imaginava a nova fase de vida que estava por começar. Mas, de repente, tudo ficou estranho. As respostas pararam de chegar. As ligações não eram atendidas. Nenhuma explicação. Foi então que Dennis, irmão de Tom e ex-chefe de polícia, resolveu agir. Ele foi até a marina verificar pessoalmente o que estava acontecendo. Ao chegar, encontrou o iate no lugar, balançando com o movimento da água. Mas havia algo fora do normal. Cordas soltas, objetos espalhados, sinais de desorganização. Aquilo não combinava com o jeito cuidadoso de Tom. E o mais preocupante, não havia ninguém ali. Dennis deixou um recado pedindo contato imediato. Horas depois, Jennifer retornou, afirmando que havia concluído a compra, mas que não sabia onde Tom e Jack estavam. Disse ainda que alguns pertences haviam ficado no iate. A história parecia incompleta. Desconfiado, Dennis decidiu investigar mais a fundo e descobriu que nenhum valor havia sido depositado na conta do irmão. Nesse momento, ficou claro que algo estava muito errado. A polícia foi acionada e o caso começou a ser tratado como desaparecimento. No, I mean, I feel horrible. I mean, it's one of those things that you sit and be like, man, if I could turn back the time, I would. Conforme a investigação avançava, o passado de Skylar começou a aparecer. Registros de crimes, envolvimento com situações ilegais e passagem pela prisão. Mesmo assim, durante o interrogatório, ele manteve a calma. Alegou que o pagamento foi feito em dinheiro e que o casal havia seguido viagem logo depois. Mas as informações não batiam. O valor envolvido era alto demais para não deixar rastros. Pressionado, ele mudou a versão e afirmou que o dinheiro vinha de um roubo. Ainda assim, nada explicava o desaparecimento. A situação se agravou quando objetos pessoais de Tom e Jack foram encontrados na casa dele. Aquilo não era algo que se deixaria para trás de forma voluntária. A pressão aumentou. A tabeliã envolvida no processo acabou confessando que havia sido paga para falsificar os documentos e que nunca esteve no iate. Logo depois, o homem que dizia ser amigo de Skylar também decidiu falar. Ele revelou que havia sido convencido a participar do plano com a promessa de dinheiro. No dia do suposto teste do iate, 3 homens apareceram. Isso já foi o suficiente para deixar Tom desconfiado, e ele tentou cancelar o passeio. Mas, naquele momento, Jennifer apareceu com o bebê, e isso mudou completamente a percepção da situação. Jack, que sempre teve uma ligação forte com crianças, se sentiu segura. O passeio foi mantido. Jennifer permaneceu na marina, enquanto Tom e Jack seguiram para o mar com os 3 homens. Foi ali que tudo aconteceu. Tom foi atacado primeiro, levado para a parte de baixo e imobilizado. Jack foi contida e levada logo depois. Eles imploraram, tentaram argumentar, disseram que só queriam voltar para a família. Mesmo assim, foram amarrados, ventados e obrigados a assinar documentos que transferiam o iate e o acesso às contas. Em um último gesto de tentativa, Jack assinou o nome de forma incorreta, tentando deixar um sinal de que algo estava errado. Mas isso não impediu o que veio a seguir.
Eles foram presos a uma âncora com uma corrente pesada. O iate foi levado até uma área profunda do oceano. Jack implorou mais uma vez. Tom tentou reagir, conseguiu por um momento atingir um dos agressores, mas foi dominado novamente. A âncora foi lançada, a corrente começou a puxar. Em poucos segundos, os dois foram arrastados para fora do iate. Caíram na água ainda conscientes, sendo levados para o fundo sem qualquer possibilidade de escapar. O plano havia sido executado. Os responsáveis acompanharam tudo até que não restasse mais nenhum sinal. Depois disso, voltaram como se nada tivesse acontecido. Jennifer participou de toda a ação, dando instruções e contribuindo diretamente para que o crime acontecesse, inclusive utilizando o próprio bebê para transmitir segurança. Dias depois, a rotina seguia normalmente para eles, como se nada tivesse acontecido. O caso foi a julgamento. Os envolvidos receberam suas condenações, incluindo prisão perpétua e pena de morte. Mas, apesar disso, os corpos de Tom e Jack nunca foram encontrados. Eles permanecem no fundo do oceano, sem qualquer tipo de despedida, sem que a família tenha tido a chance de encerrar essa história. E no fim, fica uma reflexão difícil de ignorar. Até onde alguém é capaz de ir por dinheiro? E como algo que representa inocência pode ser usado para facilitar algo tão cruel? Se você chegou até aqui, deixe a sua opinião sobre esse caso e compartilha o que você acha que realmente aconteceu. E se quiser acompanhar mais histórias assim, deixa o like e se inscreve no canal. Ainda existem muitos casos que poucas pessoas têm coragem de contar. Nos vemos no próximo vídeo. I'm walking lonely, got no homies, feeling like a ghost. She don't feel me anymore, she says I'm never home. I got no lights on, I'm slumped in my chair again. She never come home.